Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento de testemunho. Nós vamos compartilhar com vocês mais dois testemunhos do que acontece aqui no Espaço Amo Família, na imersão SOS Casamento Curado. Se você não conhece, a imersão SOS Casamento Curado são 4 dias em que os casais ficam aqui sendo tratados e muitos deles chegam aqui até separados e eles são completamente restaurados. E hoje, com muita alegria, estou recebendo aqui o Bruno. Obrigado, Bruno, por ter vindo, viu? Obrigado, pastor. É uma honra. Obrigado, Márcio, por ter vindo, viu? Eu que agradeço. É um presente estar aqui nesse lugar de milagre. Ótimo. Ô Bruno, como você ficou sabendo da imersão SOS Casamento? Através de um casal de amigo nosso que passaram aqui pelo processo, conheceram o SOS e conhecem um pouco o contexto do relacionamento meu com a minha esposa. E eles têm sido um canal de bênção na nossa vida. Esse casal que convidou você, eles passaram, foram restaurados? Passaram, foram restaurados e hoje já servem aqui com vocês também. Ah, e hoje estão servindo aqui, Sim, que bênção. sim. Agora, nesse momento em que esse casal indicou para vocês o SOS Casamento Curado, vocês estavam passando por que momento e por quê? Bom, nós estávamos vindo de não posso dizer, de um inverno conjugal, por erros do passado. E ao longo do tempo eu sempre tive muito medo de expor minhas fraquezas, meus erros. E foi um processo tratar de Deus. Então esse casal, eles acompanharam, sabiam nosso contexto, nossa história. E eu e minha esposa, nesse processo, o Senhor foi cuidando, só que ainda não tinha acontecido o perdão. Então, conjugalmente, estávamos nos entendendo, mas ainda faltava liberar o perdão. E era o que tava... Agora, você me disse que houve uma infidelidade, né? Sim. Quando aconteceu essa infidelidade, a sua esposa foi quem descobriu ou você que confessou? Eu confessei. Ah, você? Isso. No ministério que congregamos, por esse casal também, eles presentearam a gente com uma inscrição do curso Casados para Sempre. E na primeira aula que nós tivemos, numa dinâmica onde tínhamos que olhar para o espelho, eu não conseguia olhar para mim mesmo, com todo o contexto do que tinha acontecido no passado. E no começo desse curso foi uma luta, porque isso foi numa terça, aí numa quarta-feira eu trabalhei, fiquei mal, aquela luta espiritual, me atacou a alergia. Cheguei em casa e antes de dormir, minha esposa sentindo no coração, eu pedindo para o Senhor direcionamento para preparar um momento para eu poder abrir tudo, confessar, contar as coisas. E ela perguntou, você tem alguma coisa para me falar? Eu falei, não tenho. Tem alguma coisa que aconteceu, eu deveria saber? Não tenho. Muito pelo medo de me expor. E no dia seguinte, na quinta, fui trabalhar, assim que eu saí de casa, estava no carro, escutando um louvor que é Imperfeito Eu. E o Espírito Santo me pegou de uma maneira que eu peguei o telefone, liguei para minha equipe, falei, vou chegar um pouquinho mais tarde. Fiz o caminho de volta para casa, minha esposa dormindo, entrei no quarto, acendi a luz, a gente precisa conversar. E ali foi onde eu contei minha infidelidade que aconteceu no casamento. Uhum. Antes de nós ouvir a sequência, ô Márcio, por que você veio no SOS Casamento? Que nem eu casei, conheci minha esposa em 3 meses, já estava casado. E falei, vamos para prevenir, achando que, né? Falei, vamos prevenir o casamento. Porém, não. Como nós nos conhecemos há pouco tempo, eu conheci ela no dia 1º, dia 5 eu pedi noivado, 3 meses eu estava casado. Então eu falei, não, o casamento não tenho que curar. Pelo contrário, como a gente já tinha muitas mágoas e feridas do passado, ambos precisavam ser curados. E aqui foi uma bênção porque te curamos, né? Feridas do passado de ambos, né? Foi curado pessoalmente, um em um casal, e o casal em conjunto. Então, assim, achando que ia vir para não se prevenir, não, já viemos para ser curado. Mas esse foi seu primeiro casamento ou segundo? Meu segundo. Foi o segundo? Meu segundo casamento. Então, até nisso, eu falei, uma coisa que talvez se eu, no primeiro não tive essa oportunidade, esse presente de estar sendo curado, sendo cuidado. Agora, você entende que o SOS, ele também tem muita importância para quem está começando um relacionamento? Sim, muito. É importantíssimo, né? Que nem eu disse.
A gente vem de feridas, vem de achando que está tudo certo no relacionamento. Não, começou agora, não tem problemas, pelo contrário. A gente tem muitas coisas que tem que ser consertadas, que no dia a dia talvez a gente não acaba deixando despercebido, né? Ferida, deixando a minha ferida não sendo exposta para ela, ela nem para mim, e isso acaba, os dois acabam vivendo numa bolha assim, e aqui a gente fomos curados dessas feridas, dessa bolha, né? Saímos do casulo, se conhecemos mais, se entendemos mais, buscamos mais a Deus, né? Quando eu conheci ela, eu falei, era eu e você. A partir do SOS, não, é uma aliança, eu, você e Cristo. É como se fosse essa cura, foi a presença dele no nosso relacionamento. Muito bom. Então, Bruno, aí você, beleza, você foi para casa, chegou lá, acordou a esposa, eu devo imaginar como não é difícil, né? Você acordou a esposa, abriu o coração para ela, e ela, como é que ela reagiu? A reação dela nesse momento, quando eu acendi a luz, não precisei nem praticamente falar. Ela já começou, meu Deus, meu Deus. E eu contei dessa parte do que aconteceu no casamento, desse adultério. E ali, com os pastores que nós estávamos no curso, pedi um apoio, uma orientação, e começamos ali um processo de cura. Assim. Ela teve aquele choque inicial, mas ela se permitiu. A vontade, quando começamos o curso, era parar, e ela falou, não, vamos continuar. E praticamente ali, 4 aulas depois, era aula sobre perdão. Só que, quando eu contei para ela ainda ficou alguns pontos em aberto. E o homem com medo de se expor, medo de contar a verdade, porque tinha mais coisas, não na época de casamento, mas da época de namoro. E que eu também acabei omitindo ali, e na conversa nossa, perguntou, tem mais alguma coisa para falar? Não tenho. E foi um processo. Então, aquele ponto do casamento, a gente dentro do casamento do Casados para Sempre, lá no ministério, a gente conseguiu entrar em concordância, só que ainda tinha coisas. E depois passamos por um outro retiro da igreja, mais de cura interior, e lá foi onde eu decidi realmente abrir a caixa preta. Assim, abrir tudo, todos os pontos, e aí foi, acho que, onde mais chateou. Porque a gente, quando casamos, nós tínhamos praticamente 7 anos de relacionamento, e aí começa a vir a acusação, que foram 7 anos de mentira, 7 anos, um compromisso firmado em cima de uma mentira. E aí acho que foi onde mais pegou o período nosso e começou o nosso inverno ali. Então, aí nesse processo que a falta de perdão pelos acontecimentos anteriores, pelo matrimônio meio que estava resolvido, só que a gente começou a atravessar esse inverno, essa falta de perdão e esse esfriamento conjugal entre nós. Agora, aí vocês vieram para o SOS Casamento Curado. Sim. Quando você chegou aqui, qual foi a sua maior experiência da imersão, assim? Qual foi o ponto alto da minha? O ponto alto foram vários, mas nas nossas conversas que nós tínhamos antes do SOS, o desejo nosso no coração era de se curar e de poder servir. Então a experiência inicial foi logo na chegada, que nós, assim, a gente entendeu que aqui é a terra de milagres. A gente ficou hospedado, assim que direcionaram a gente para a nossa hospedagem, o número do dormitório era o número 5, que é a data do nosso casamento, casamos em 5 de outubro, e o tema da placa era servir. E era o que nós estávamos buscando, ser curados para poder servir, para poder também contar o nosso testemunho, a nossa história e transbordar toda aquela cura que a gente teve. Então, o ponto ali já começou a tratar de Deus ali. Impressionante. E para fechar, na última ministração, que foi sobre perdão, quando comecei o processo de me expor, teve um louvor que marcou bastante esse processo, que é o escudo. E porventura, quando esse louvor marcou bastante aquele retiro que eu abri a caixa preta, e no momento do perdão ali na frente, a gente orando, foi o louvor exatamente que começou a tocar quando ela... Aquilo que parecia impossível. Aí começou a tocar, ela liberou o perdão. Então, desde sempre eu estava buscando no Senhor, o Senhor direciona, prepara o momento, prepara o coração, a circunstância. E ela também, nesse fato de liberar perdão, ela também não queria só falar da boca para fora, teria que ser do coração. Então,
a gente viu o cuidado de Deus em tudo aqui. Então, desde quando nós chegamos até a saída, para mim foram os pontos altos assim das ministrações. Aí, beleza, sai daqui, leva aquelas lições. Fizeram as lições de casa lá? Sim, temos algumas para concluir ainda, por questão de agenda, os pais Entendi. não moram tão perto, então tem algumas para a gente fazer, mas a semana seguinte foi fantástico. Quando chegou em casa, e aí? Quais foram algumas decisões que vocês tomaram que fez toda a diferença no processo de cura? A decisão foi o tempo de mesa. É uma das coisas que nós errávamos bastante, é na hora da alimentação, às vezes pegar, sentar no sofá ou comer ali cada um no seu canto. Então era uma das coisas que nós já queríamos mudar. Então, como tinha já atividade, tinha algumas tarefas, então a gente falou, então vamos ter nosso tempo de mesa, vamos sentar, vamos orar, vamos apresentar para o Senhor e vamos fazer as tarefas. Então foi um dos pontos que a gente começou a melhorar como casal. Um outro ponto também que a gente começou a ter justamente o momento de ir dormir, de tentar dormir junto, sempre que possível a gente deitar dormir junto. Era uma coisa que às vezes não acontecia, às vezes um na sala, outro no quarto. Então a gente começou esse processo de, dentro da nossa rotina, do que estava nos afastando como casal. E começamos a colocar, acertar esses pontos. E tem sido fantástico, tem sido incrível, assim. Fazem 40 dias que passamos pelo SOS e estamos vivendo um novo tempo de Deus mesmo na nossa casa. Que bênção. Agora, ô Márcio, você falou que veio de um segundo casamento, certo? E quando você chegou no SOS agora, não é? Fala para mim, quais foram alguns pontos que você considera que em relação ao seu primeiro casamento você tinha que melhorar agora? Você tinha que melhorar agora? Se preocupar com a esposa, né? Porque muitas vezes a gente... primeira coisa, você vem para ser curado, curar primeiro o meu eu, né? E pensar, falei, não, eu não tenho que preocupar só em mim. Deus me deu uma esposa, eu tenho que tomar conta dela, eu tenho que cuidar dessa joia que Deus me entregou. Coisa que no casamento anterior não fiz. Então, foi especialmente a presença de Deus na relação. Coisas que no casamento passado, devido à falta de Deus, é o que nos acarretou a separação. Vivemos a minha vontade e a vontade dela. Não tinha a vontade de Deus na relação. E nesse nós estamos buscando cada dia mais ter a vontade, a presença de Deus no casamento. Eu falei, a nossa aliança sem Deus não é nada. É um casamento furado. Então, se Deus não está presente, o casamento vai falir. Então vamos estar sempre com Deus, sempre buscando a presença do Pai em tudo. No agir, no falar, no pensar, nas compras, no nosso sonho. Vamos ver se o nosso sonho é o sonho de Deus. Se não for, Pai, tira esse sonho do nosso coração. Isso vai ser bom para o casamento, para a relação? Se não for, Pai, tira do nosso desejo. Não. Nós queremos fazer a tua vontade, viver para ti. Queremos ter um casamento, né? Queremos ser curados para curar. E para sermos curados para curar, temos que viver a tua vontade, fazer a tua vontade. Ótimo. Bruno, então, de 1 a 10 hoje, né? Eu sei que as pessoas dão 10 para mostrar o seu nível de satisfação, muitas vezes, mas eu sempre costumo dizer que não existe casamento nota 10. Porque quando eu dou nota máxima, eu estou dizendo que eu cheguei no nível da plenitude, que eu não preciso mais melhorar em nada, e sempre tem algumas coisas para serem melhoradas, né? Mas de 1 a 10, que nota você dá para o seu casamento? E o que você diria para as pessoas que precisam também de vir para o SOS? Bom, de 0 a 10 eu daria, pastor, uma nota, um 8,5, porque nesse processo que nós passamos de começar a tratar nosso casamento, e antes também de voltar a caminhar com o Senhor, faltou o sacerdote dentro do lar. Faltou eu como homem do lar, responsável ali, espiritual do lar, assumir meu papel ali dentro. Então, hoje, como casal, estamos nos entendendo e é um processo que eu estou buscando melhorar, estou buscando progredir. Ser o sacerdote do meu lar, ser o responsável espiritual pela minha família. Ótimo. E como acompanhei uma ministração recente, direcionar a minha esposa para o céu. Amém. Então é o que eu tenho buscado. Então nesse processo, e ela também como esposa auxiliadora, ela também tem buscado melhorar esse papel de esposa auxiliadora. Então eu digo que a gente está no 8,5 porque hoje tem entendimento, porque hoje os dois
consegue enxergar os pontos que tem que melhorar e os dois estão dispostos a pagar o preço para poder melhorar. E o que você diria para os homens e para as mulheres também que precisam buscar uma ajuda aqui no SOS Casamento? Bom, eu diria que não há casamento falido que não possa ser restaurado. Eu sei que muitas vezes questionamos por que certas situações acontecem na nossa vida, mas quando a gente vem para essa terra de milagres, quando a gente é ministrado e vem com o coração e a mente aberto, disposto a ser transformado, a receber a cura, o milagre acontece. Então, se você acha hoje que seu casamento está perdido, se não tem mais jeito, Jesus é a solução para o seu casamento. Deus tem a cura e aqui na terra de milagres tem pessoas super capacitadas que vai te direcionar e vai curar o seu casamento. E você vai ser curado em nome de Jesus para poder curar outros casais. Amém. E você, meu querido Márcio, né? Que nota você dá para o seu casamento? Eu falo, como eu estou num casamento em construção, hoje eu falo uma nota 7, né? Porque nós estamos se conhecendo ainda, né? Um casamento recente, de 4 meses. Então, hoje deram uma nota 7, né? Devido na fase, nós estamos construindo. Né? Nós estamos colocando tijolo a tijolo, né? Ótimo. Na relação. E o que você diria para quem precisa de ajuda sobre essa experiência do SOS Casamento Curado? Para quem precisa, vir buscar Deus. Muitas vezes a gente está achando que não tem solução, ou muitas vezes está achando, não, meu casamento está bom. Não. Sempre tem um tijolo a mais para Deus colocar. E muitas vezes em casa ou no dia a dia você não encontra essa peça. E aqui, nesse lugar de milagre, Deus vai te dar a peça ideal para você colocar em prática no teu coração, no teu casamento e na tua vida. Bom, estamos concluindo assim esse espaço que a gente abriu aqui para ouvir alguns testemunhos. E obrigado, viu, Bruno? Obrigado, Márcio. E você que precisa de ajuda para o seu casamento. Talvez você está vivendo um tempo muito difícil, complicado. E aqui no Espaço Amo Família acontece o SOS Casamento Curado. São 4 dias de uma imersão que pode transformar a sua vida e, consequentemente, o seu casamento. Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Está aí, está o nosso contato. Se inscreva para a próxima imersão e sempre lembre, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Deus abençoe vocês.